Muito boa tarde a todos. A grande notícia do dia é a situação de tensão no governo, que foi iniciada ontem, pelo menos a título quase oficial, por parte do ministro Pedro Nuno Santos, que decide aproveitar a ausência do primeiro-ministro António Costa para apresentar uma estratégia e uma visão para a questão do novo aeroporto em Portugal. Ou seja, basicamente é um pouco como sucede com as crianças que aproveitam a ausência dos pais de férias, de fim de semana e em trabalho para abusarem, para ultrapassarem os limites, para se excederem, para fazerem aquilo que, se os pais estivessem presentes, basicamente eles não faziam. E ao mesmo tempo também faz lembrar um pouco aqueles golpes de Estado encenados no continente africano, aqueles que são basicamente não só encenados, mas como também aqueles que são preparados e que acontece não raras vezes em alguns Estados, quando o chefe de Estado está no exterior e leva consigo uma comitiva, então alguém com ambições, seja militar ou não, acaba por avançar com um golpe de Estado e por reclamar que ele é que acaba por ser, a partir daquele momento, o líder do país. Depois existe aquela conflitualidade interna e em muitos destes golpes de Estado que são ensaiados acabam por ter mau resultado e acabam até por resultar em contragolpes que depois acabam num muito curto prazo e que acabam por retomar a situação anterior. Ora bem, parece um pouco aquela situação que nós temos aqui, neste caso de Pedro Nuno Santos. Eu muito honestamente não consigo compreender, além do fundamento ou da justificação do ego e da ambição desmedida de poder, o que é que pode levar a alguém que aceita uma vez mais um cargo ministerial, a alguém que tem capacidade para regimentar à sua volta um número apreciável, não só de militantes, como também de distritais, de federações do Partido Socialista, e que aceitam entrar num novo projeto, já com maioria absoluta no Parlamento, por parte do Partido Socialista, e depois aproveita a ausência do líder para impor um plano à revelia do líder do primeiro-ministro e provavelmente também à revelia de uma série de outros membros do governo. Ou seja, eu não consigo compreender o que é que vai na cabeça de alguém que o Partido Socialista tem todas as condições para, neste momento, conseguir ter uma governação estável. O Partido Socialista dispõe de maioria absoluta relativamente confortável no Parlamento e mesmo entre os outros partidos, a oposição de vários deles é praticamente no sentido de tolerarem ou de suportarem ou de viabilizarem um conjunto de medidas que a maioria absoluta, a PS, acaba por escudar e, de certa forma, por proteger. E quando temos todas estas condições para que o Partido Socialista e o país alcancem a estabilidade possível, também em função das circunstâncias e das contingências internacionais, eis que decide surgir um ministro que, com a sua ambição de chegar ao poder, decide medir forças quando o primeiro-ministro está ausente do país. Portanto, para já é uma forma cobarde, porque o poder desafia-se não dentro de um órgão do Estado, de um órgão político, mas que lidera os destinos do Estado, o órgão executivo que é o governo. Estas demonstrações de força e estes desafios de poder e desafios à liderança fazem-se através de congressos, fazem-se através de órgãos próprios, portanto, mobilizem os militantes e mobilizem as federações do partido nos momentos ideais. Nunca através do governo, instrumentalizar o governo num momento tão crítico, não só do ponto de vista internacional, como mesmo para o próprio governo, que tem uma maioria absoluta, mas ainda assim tem um conjunto de condições que exigem a que se gira a situação atual no país e também a nível internacional com o máximo de unidade possível, e decide fazer isto apenas para tentar apanhar o primeiro-ministro de alguma forma desprevenido ou numa situação de fragilidade, de relativa fragilidade, dada a sua distância do governo, pelo menos a distância física, e decide ensaiar uma provocação para tentar mostrar que ele de facto tem poder e que quer sobrepor-se aos restantes. Quer dizer, isto é do mais absurdo que possa haver, isto é impensável e irracional,
E, muito honestamente, quando existem todas as condições para que, pelo menos politicamente, o PS possa governar de forma estável, de forma unânime, para que possam, se tiverem de fazer asneira, que ao menos a façam plenamente conscientes de que não precisam depender de terceiros, mas também se tiverem de tomar decisões que sejam positivas e que estivessem comprometidas por questões ideológicas por partidos da oposição, também têm condições para o fazer, e quer dizer, e de repente vamos acabar com a paz interna, vamos acabar com todas as condições que qualquer governo em qualquer país do mundo pode exigir para poder governar de forma estável e de forma pacífica, e deixa-me lá pôr-me em bicos de pés e deixa lá começar a medir forças para mostrar que eu tenho mais força do que o primeiro-ministro António Costa. É assim, concordo só ou não com a agenda política do Partido Socialista, a meu ver, isto parece-me um absurdo, isto parece-me um disparate pegado. Estar a provocar uma crise política, ou a ensaiar, pelo menos, uma crise política onde não só não há, como existem todas as condições para que ela não exista. Ou seja, a oposição, de certa forma, está neutralizada. Aquilo que a oposição pode fazer é organizar-se um conjunto de deputados que não, excluindo o PSD, os restantes não conseguem sozinhos mobilizar, por exemplo, revisões constitucionais, ou a fiscalização de leis ou de projetos, de iniciativas que têm entrada, por exemplo, no Parlamento. Quer dizer, não, é preciso que a oposição esteja em sintonia e com uma sintonia apreciável para poder acionar algum tipo de mecanismo que possa ferir minimamente o governo. Tem um PSD relativamente amestrado, pelo menos ainda sem norte à procura do seu rumo, e de repente um ministro no interior do governo, ser do governo, decide ser ele próprio sabotar a forma como o governo funciona. Ora, quando as pessoas falam tanto, não, Vladimir Putin é que quer a guerra, Vladimir Putin quer conquistar, quer expandir-se, quer o poder, nós temos isto tudo e depois, de repente, no Partido Socialista e no governo aparece alguém que, contra toda a corrente e contra tudo aquilo que seria desejável, decide desencadear um plano que vamos ver se não teremos também uma operação de militantes que seja especial dentro do próprio Partido Socialista para que Pedro Nuno Santos se afirme e possa suceder a António Costa como líder do Partido Socialista. Portanto, vamos ver os próximos tempos o que é que tem a perspectiva, mas eu lembro-me que ainda ontem Boris Johnson falava que a tentativa de travar hostilidades e esta postura, um perfil belicista com o qual ele caracterizou Vladimir Putin, isto é o claro exemplo da chamada masculinidade tóxica. Portanto, embalou na campanha woke. Ora bem, isto a meu ver não faz sentido, mas para aqueles que são woke e sobretudo para quem abraça esta causa de igualdade, a igualdade de género e também ao mesmo tempo de uma forma extremista, claro, não no sentido jurídico, porque a igualdade entre homens e mulheres tem de existir sempre no plano jurídico e depois em função da capacidade natural que cada um tiver, porque naturalmente que existem certo tipo de funções, sobretudo exigindo mais atividade física, as mulheres não conseguem ter o mesmo desempenho dos homens, não todas, mas muitas sim, mas pelo menos juridicamente a todos deve ser dado o acesso igual a usufruir o mesmo número de direitos. Ou seja, não podemos vir aqui dizer que certo tipo de funções, sobretudo que não exigem esse desempenho mais eficiente resultante da testosterona a nível físico, e que é o que sucede, aliás, nós temos, por exemplo, no desporto, essas diferenças, não é por acaso que homens e mulheres concorrem separado, mas do ponto de vista jurídico, a igualdade de género, sem sombra de dúvida, temos de sublinhar todas as medidas que visem trazer a igualdade entre homens e mulheres, a plena igualdade entre homens e mulheres. Depois cada um tem a forma, naturalmente, de poder exercer essa capacidade que possa ter ou não, dentro dos limites que possa ter, mas em tarefas, por exemplo, em funções intelectuais, de cariz intelectual, de liderança, de organização,
e outras que não exijam necessariamente um determinado desempenho físico, a meu ver, a igualdade tem de ser assegurada plenamente a todos os níveis, incluindo ao nível salarial. E até mesmo, como de certa forma dizia o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, até mesmo ao nível da incompetência, as mulheres também devem ter a mesma possibilidade e as mesmas hipóteses de demonstrar incompetência que os homens. Não venham dizer é que as mulheres fazem as coisas de forma diferente dos homens e que um cunho feminino vai trazer uma abordagem diferente. Portanto, era um pouco por aqui que, de forma, a meu ver, sem qualquer fundamento e absurda, Boris Johnson ontem falava na masculinidade tóxica, como se o perfil beligerante e belicista fosse um exclusivo dos homens. Portanto, Margaret Thatcher provavelmente deve estar a dar voltas ao túmulo a esta hora, porque, naturalmente, teve alguns exemplos disso. Temos mesmo outras líderes políticas mulheres que também lideraram não só questões de hostilidades a nível interno, perseguição até a minorias e a grupos da oposição, de uma forma tão contundente e tão violenta até como qualquer homem poderia decidir, como nos casos de corrupção. Olha, o caso da Coreia do Sul, por exemplo, que foi um desses casos, que mostra que as mulheres não fazem rigorosamente nada de diferente daquilo que os homens fazem. O que é que isto quer dizer? Que nós devemos então manter as coisas como estão e permitir que os homens tenham uma função de acesso privilegiado pelo simples facto de o serem. Continuemos a olhar para as mulheres naquela perspectiva que se olhava há 60 anos, de que as mulheres devem estar em casa a cozer meias. Não, naturalmente que não é isso. Agora, aquilo que se vem dizer é: não vamos criar uma discriminação positiva em favor das mulheres, mas vamos combater tudo aquilo que consiga, de alguma forma, comprometer a possibilidade de uma mulher ascender a um determinado tipo de funções da mesma forma como o homem consegue. Portanto, vamos eliminar todas as formas de discriminação negativa, mas daí a alimentar a discriminação positiva vai um longo caminho, porque as mulheres também têm de dar o exemplo e mostrar que conseguem. Isto existe em todos os níveis. Nós temos várias mulheres que a pulso sobem no mundo empresarial, pela sua capacidade sobem no mundo empresarial e não só, impõem-se pelas suas características e não precisam de cotas, não precisam de leis, porque estas coisas não vão por decreto. A competência não se determina por decreto, determina-se pela atitude e muitas vezes até pelas circunstâncias envolventes. Portanto, igualdade entre homens e mulheres, sim. Portanto, agora, Boris Johnson, masculinidade tóxica, olhem, quem acreditar nesta teoria e quem decidir propagá-la, e encontramos várias pessoas no Partido Socialista que até entendem que isto é que aquele caso de Vladimir Putin na intervenção militar na Ucrânia, que é um caso de masculinidade tóxica, então olhem, aqui tem mais um caso de masculinidade tóxica por parte do ministro Pedro Nuno Santos, ou seja, a cegueira total pelo poder, por querer derrubar todos aqueles que estão à volta e depois rasgar aquele princípio que está sempre subjacente em qualquer acordo de membros que venham integrar um governo, um órgão executivo. Ou seja, é o chamado princípio da solidariedade. O que quer dizer que um ministro, um membro do governo, mesmo que não concorde com uma medida que venha a ser proposta por um colega e aprovada pela maioria e subscrita pela maioria até pelo primeiro-ministro de Portugal, ele, no âmbito do princípio da solidariedade, é obrigado a passar a concordar, o que não significa que tenha de a promover ativamente, não concordando com ela, mas deve, pelo menos, comprometer-se com ela no sentido também de não a boicotar, de não a sabotar e de permitir que ela seja realizada. Ora bem, nós temos um ministro das Infraestruturas e da Habitação que, pelos vistos, acaba por apresentar um plano do aeroporto completamente à revelia do primeiro-ministro, queimando etapas, desrespeitando também os membros do governo, e agora parece-me a mim que perante um caso destes, em que António Costa, mesmo à distância, vem dar o ralhete, vem dar o puxão de orelhas e colocar Pedro Nuno Santos no seu devido lugar, não lhe restam grandes hipóteses. Quer dizer, isto é um ministro que acaba por ser desautorizado, é um ministro que acaba por sair embaraçado de todo este contexto, absolutamente envergonhado e, pior do que tudo, por culpa própria e por mera ambição de poder. Vamos ver como é que as coisas estão a desenvolver, sobretudo no interior do Partido Socialista, perceber se Pedro Nuno Santos vai avançar ou não do ponto de vista formal e de um ponto de vista mais sério na luta pelo poder com António Costa, mas se não o fizer, neste momento está fragilizado o suficiente para que dentro de algum tempo seja verdadeiramente
encostado do governo, ou então que se renda se quiser permanecer no governo, mas que não volte a criar nem a abrir crises políticas quando existem todas as condições favoráveis para elas. Portanto, uma boa tarde a todos.